Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Valor História. Eu sou o Fernando Mariano e hoje vamos conhecer a história de um empreendedor que trocou o mundo corporativo pelo lado empreendedor e por conhecer a cidade mais a fundo. Ele transformou o olhar atento em fotografia e curadoria a partir de uma experiência prévia no mundo corporativo em agências de comunicação e empresas como a Ambev e a Red Bull. Tenho o prazer de conversar hoje com Olavo Medeiros. Bem-vindo, Olavo. Muito obrigado. Muito contente de estar aqui, muito feliz pelo convite. Nós que agradecemos, né, de você trazer a sua história, essa trajetória de quase 40 anos, né, Sim. aí na e isso meio que entrega a idade, mas você começou muito cedo, pelo que a gente tem conversado. Antes do Melhor de Sampa e do Radar 23, né, que são os projetos o Melhor de Sampa que você teve durante muito tempo e o Radar 23, que é o teu projeto atual, né, tua empresa atual. Como é que foi sua trajetória até chegar nessas 2 marcas? Tá, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu trabalhei no Banco do Brasil quando eu tinha 14 anos. Isso vai influenciar na minha vida, porque eu tinha dinheiro para sair à noite, eu meio que com 14, 15 anos já saía de segunda a segunda. Sim. Depois meu pai era distribuidor Brahma, e na época a Ambev tinha um programa de, eh, treinar filhos de donos de distribuidoras para serem sucessores, e eu acabei fazendo uma mudança. Bem nessa época, a Ambev estava criando uma área de mais voltada para construção de marcas, e eu acabei, como trainee, fazendo um projeto de atender clientes especiais, que era ali na região dos Jardins, eh, buscando colocar as marcas nos locais certos, né, com a mentalidade que se tinha naquela época. E aí eu começo a conhecer muitos bares, restaurantes, hotéis, lugares mais diferentes. Isso acabou me levando mais tarde para uma empresa que estava trazendo um produto que na época eu não conhecia, que eles me explicaram que chamava Red Bull, mas eles tinham uma bebida que era tipo uma Smirnoff Ice que eu conhecia, chamava Sub-Zero, e eu falei: "Ah, tá bom, esse Red Bull aí tá bom, mas essa Sub-Zero me interessa muito". Eu sempre gostei de coisas mais inovadoras. Dali eu acabei recebendo uma proposta para ir pra Philip Morris, onde eu fiquei muito tempo, e é lá que eu vou, largar tudo e me reinventar de novo. Interessante. Você saiu do corporativo em 2012, né? 2012, É, mais ou menos, porque aí dali eu fui para uma agência de publicidade, mas que eu já vejo como um segmento diferente, né, sim. diferente daquele mundo corporativo de Ambev ou de Philip Morris ou de Red Bull. E a tua formação é em administração, Eu né? sou administrador de empresas e em todas essas empresas eu fui, trabalhando com quem lançava tendências, com, tendências de comportamento, e acabei me especializando nisso quando isso nem tinha muito um nome. Hoje a gente fala que quem procura tendências é um cool hunter, né, mas naquela época isso não existia. Ainda hoje você atua? Como Atuo porque quando eu deixei as empresas, na verdade, quando eu falava de tendências nas empresas, eu sempre dei treinamento, as pessoas não me acreditavam muito, porque eu acabei, criando uma metodologia que eu vejo 20 anos para frente. Uhum. Então é bem normal a pessoa não te acreditar ou esbarrar nos valores e a pessoa, ficar brava com o que você está falando. Mas 20 anos depois que eu tinha deixado o mundo corporativo, o que eu tinha feito as primeiras palestras, as pessoas começaram a dizer: "Puxa, eu conheço um cara que falou isso há 20 anos atrás". E aí eu comecei a ser convidado por empresas como Red Bull, como Pinterest, como o Boticário, eu já fiz muito trabalho, pela própria Philip Morris, já fiz trabalho para Heineken, eh, sempre ensinando como ver tendências. Caramba, interessante, né? Como é que se deu essa transição, né, do corporativo para o melhor de Sampa? Eh Na verdade, eu gostava muito do que eu fazia no mundo corporativo, porque de certa forma envolvia o que eu gostava desde adolescente, né, que eram bares, baladas, restaurantes, gastronomia. Porque era vendas, né? E eram vendas sempre meio marketing, meio trade marketing, Uhum. misturado. E, na verdade eu nunca fui muito, do mundo corporativo no sentido tradicional, né.
engravatado. Eu sempre na Philip Morris eu trabalhei de terno e gravata e eu gostava bastante até. Mas o meu jeito de ser, minhas tatuagens, eu sempre era um peixe fora d'água, né. Eu sempre tinha a sensação que eu tinha que trabalhar muito mais para mostrar que eu não era louco, que eu era responsável, eh, e e trabalhando muito eu sempre acabava sendo promovido e sempre acabava fazendo o meu trabalho bem feito, mas a cada chefe que entrava, eu tinha essa coisa de ter que mostrar que por trás das tatuagens tinha um executivo responsável, Tinha que visionário até. construir uma outra imagem pra Que eu tinha que desconstruir e trabalhar muito para mostrar que não era. Então, sempre tinha uma coisa que me incomodava, ou na dinâmica corporativa, né, ou em ter que ficar o tempo todo mostrando que eu era capaz. sim. Como é que surgiu o Melhor de Sampa, né, e o que foi o Melhor de Sampa, né? Na última grande empresa que eu trabalhei, que foi a Philip Morris, minha área foi transferida, de estado, eu acabei ficando longe da minha esposa, da minha filha, e isso foi deixando as coisas mais complicadas, né. O casamento foi deteriorando, a distância era uma coisa que me causava muito sofrimento, até que um dia, não aguentando mais, eu larguei tudo tipo Diabo Veste Prada, assim. Eu liguei para o meu chefe e falei que eu não ficava mais nenhum dia, botei as coisas no meu carro e voltei para casa. Aqueles 6 anos longe da família acabou, deteriorando ali o casamento, e o casamento durou mais 15 dias. E aí eu comecei a dar dicas do que eu fazia sem dinheiro em São Paulo, aquele meu conhecimento de bares, Uhum. de restaurantes. Eu comecei a escrever um livro chamado O Melhor de São Paulo por Menos de R$ 20, que depois eu desisti, porque os preços mudavam e eu achei que alguém ia me processar com aquele projeto. Acabou virando um Instagram, depois de eu ter visto o início do Instagram, um perfil em Curitiba chamado Curitiba Cool, e aí eu abreviei o nome do livro e criei uma página chamada O Melhor de Sampa, que a princípio não era nada monetizável, aliás ela nunca foi, Hum, eh, mas que eu gostava de fazer, eu gostava de dar as dicas para as pessoas, e ela foi um sucesso bem rápido, assim. sim. Então o Melhor de Sampa ele era um perfil ou também foi site? Ele nasceu como esse livro que não Uhum, aconteceu, depois ele virou um Instagram, não sei. acabou virando um site de dicas que está no ar ainda, com as dicas antigas até, estão lá dicas de 10 anos atrás e que muitas estão, os lugares existem ainda e ainda são bons. Mas um dia eu levei as pessoas para conhecer as dicas ao vivo, e com isso eu vou acabar virando um guia, uma agência e uma operadora de turismo. Isso, não sei. Como é que se deu esse processo de guia para agência e de agência para operadora de turismo? Foi bem orgânico. Aham. eh Um dia eu levei as pessoas comigo para conhecer as dicas, mandei uma matéria para o Catraca Livre e foi publicado, do dia para a noite eu tinha 20.000 seguidores, quando 20.000 seguidores no Instagram era muita coisa e todo mundo via minhas postagens. Sim. E, quando eu fiz esse passeio e fez muito sucesso, eu comecei a receber ameaças de que eu estava, ferindo a lei por exercício ilegal da profissão. Os guias começaram a me denunciar. E a princípio eu conversei com o advogado, conversei com o meu contador, ele falou: "Não, ninguém é proibido de mostrar a sua cidade". Mas na verdade é. Se você Uhum. está conduzindo pessoas na rua, você tem que ser guia. E E aí você eu passava informação, as informações dos lugares. as É. informações eu até não passava, mas o fato de você conduzir pessoas na rua tem um certo Uhum. risco, então você precisa ser treinado para fazer isso. Entendi. Acabei fazendo um curso de guia, onde eu aprendi, achei que estava tudo resolvido, tirei uma credencial do Ministério do Turismo. Eh, mas depois eu continuaram ameaçando de me prender, porque eu não era uma agência, eu estava vendendo passeios turísticos. Por mais que naquele começo eu não cobrasse, né, as pessoas podiam pagar ao final quanto elas achassem justo. Depois eu descobri que eu tinha que ser também uma operadora, e aí depois que eu legalizei tudo da forma como tem que ser, as coisas melhoraram e eu continuei por muito tempo. Sei. Então hoje você atua nas 3 pontas, né, e como guia, Sim, agência. hoje se olhar minha microempresa, eu sou consultor, eu sou uma empresa de eventos, de produção de eventos, sou guia de turismo, agência de turismo, operador e fotógrafo. Caramba, bem completo, né. É. Como é que foi esse ponto de virada? Porque o Melhor de Sampa se transformou no Radar do Uhum. 23, né. Como que ocorreu esse processo?
Acho que o mundo das mídias sociais foi mudando, né? Quando eu comecei, essa palavra influencer nem existia, nem gosto muito dela, na verdade, nunca gostei muito. O que eu queria mesmo era dividir para as pessoas. Acho que desde o começo eu tinha um sonho de mostrar que as pessoas podiam ser mais felizes. Isso aí. E sobretudo quem não tinha muito dinheiro. Eu vim de uma família muito simples. Então eu fui começar a sair quando eu tive meu próprio dinheiro. Eh, e acho que por trás do Melhor de Sampa tinha isso, de mostrar para a pessoa que ela podia ser mais feliz com pouco dinheiro no bolso. Mas as mídias sociais foram diferentes, né, elas hoje são, eu estava falando que elas viraram um chefe que te paga mal, que exige muito e que faz você se sentir culpado se você não tem alcance. Então isso tudo foi mexendo comigo, assim, e eu fui procurando outros caminhos. Uhum. Mas eu nunca deixei de fazer tudo que eu fui me especializando, né. Eu nunca deixei de fazer coisas de tendências. Eu comprei uma câmera e virei viciado em fotografar, e fui aprendendo cada vez mais. Mas acho que tudo que eu faço tem uma coisa de olhar o que ninguém está vendo e mostrar. Por isso o nome Radar. O 23 acabou vindo sem querer. Isso. Mas por isso essa mudança de O Melhor de Sampa para Radar 23. Porque eu continuo fazendo as coisas de tendências, porque mesmo quando eu faço uma coisa de fotografia, tem a questão de olhar alguma coisa e mostrar, Uhum. e turismo também é um turismo ainda diferente. Isso aí. Eu vejo que você traz até como nos últimos meses acompanhei vários dos seus roteiros, né, e acho que aí inclusive fica aqui o elogio, porque se não fosse bom, Puxa vida. não teria voltado, né. E eu vejo que um diferencial do seu trabalho é que você traz uma experiência muito humana, na forma como você Sim. conduz, o cuidado com o grupo, a qualidade das informações, né, que você também traz. E aí eu queria ver com você, né, assim, que você comentasse um pouco, né, quais são os valores que para você são inegociáveis na condução ali de um roteiro? Ah, puxa, é boa essa pergunta. Eu acho que ética, justiça, eh eu nunca dei dicas, pagas, porque a primeira vez que eu experimentei fazer uma dica patrocinada, a pessoa queria que eu dissesse uma coisa que não era verdade. E aquilo me ofende tanto, assim, que eu não consigo fazer. Eh, e fazer as coisas de um jeito ético, de tratar todo mundo bem, tratar todo mundo com igualdade. Os passeios do jeito que eu faço, que cada um pode se inscrever, se bem que no começo cada um mesmo podia, todo mundo podia se inscrever, porque a pessoa podia não me dar nada ao final, né. Com o tempo isso mudou por umas outras questões, tinha muita gente que não aparecia pelo fato de ser grátis, né. Sim. Mas a ideia de poder levar felicidade para todo mundo, para mim era muito poderoso. Hoje é cobrado, então tem uma régua aí que corta isso, né. Mas eu sou muito feliz. Tem gente que diz, né, que eu sou feliz porque eu faço o que eu gosto, mas eu sempre fiz o que eu gostava. Mesmo nas multinacionais, eu gostava do que eu fazia. Mas eu descobri com o tempo que é com quem você gosta. Então eu nem te conhecia antes de você começar a fazer os trabalhos, mas a maioria os passeios, mas a maioria das pessoas que vêm para os passeios são muito legais. A coisa mais prazerosa é você poder viver de uma coisa que você está cercado de pessoas que te fazem bem, né. Hoje eu não tenho tempo livre para mim. Quando eu não estou trabalhando, eu estou ajudando a cuidar da minha mãe. Então, se meu trabalho não fosse algo muito legal, eh, não estaria tanto tempo fazendo o que eu faço. A vida ficaria muito mais pesada, É, né. ficaria. Eu isso nem estava combinado aqui, mas eu acho que vale deixar o registro, porque eu sempre fui meio crítico em relação Uhum. a grupos, eu faço parte de um fotoclube, então assim, ali eu seguia, né, fui em alguns passeios, foram poucos, eu acho que eu fui em muito mais passeio com você em 2 meses do que eu fui em 10, 15 anos que eu tô com eles lá. E tem uma coisa com fotógrafo, né, porque fotógrafo costuma ser um pessoal meio dono da verdade, eu nem devia, talvez eu corte isso na edição depois, né. Mas assim, o ponto ali onde eu vi que você era diferenciado foi a forma como você me recebeu no primeiro dia, que eu fui o último a chegar, quase em cima do horário, porque o metrô atrasou no dia, e você recebeu de uma forma tão acolhedora que parecia que a gente se conhecia há anos, né. Fico feliz. Tem isso mesmo de, às vezes mesmo quando uma pessoa vem uma vez só, tem a sensação de que às vezes eu já conhecia. Uhum. Eh Acho que vale eu falar, né, que eu mudei de O Melhor de Samba para Radar 23 também por uma questão de,
violência da cidade, né? A cidade está muito mais violenta hoje. Graças a Deus, nunca ninguém foi assaltado comigo em 11 anos, mas nos últimos anos eu tenho que trabalhar muito mais como um segurança do que como um guia ou um fotógrafo. Tenho que estar o tempo todo olhando. E com o tempo eu fui percebendo que andar com câmera é mais seguro do que o celular. Por isso essa mudança também para Radar 23, que além de passeios turísticos, está cada vez mais fazendo passeios fotográficos, né? Quais são os principais desafios hoje, né, que você enfrenta para a divulgação dos roteiros do Radar 23? Nossa, eu tive uma bênção de pegar uma época de redes sociais que Uhum. eh, eu postava e já esgotava tudo no mesmo dia. Porque você com um passeio com 20 vagas, como era antes, e mais de 50.000 pessoas te seguindo e todo mundo recebendo essa informação, era muito rápido. Hoje não aparece para quase ninguém. Então eu tive que me reinventar e criar um grupo de WhatsApp, que era uma coisa que eu nunca quis, usando até hoje mala direta, que é uma coisa que funciona bastante. E que parece tão antigo, né? Parece tão antigo, mas ainda funciona bastante. Eu tenho 5.000 pessoas e 1.000 abrem a mala direta. Uhum. Eh, mas tem essa coisa desgastante de você estar se adaptando com as mídias sociais o tempo todo. Como é desgastante, como é frustrante, né? Uhum. Eu tenho uma amiga que tem um projeto muito legal, que já mudou de nome também, mudou de característica, e agora ela vai sair do Instagram, de tanto que faz mal para muita gente, né? Aham. Mas no teu caso não dá para sair do Instagram, né? Ainda não, mas cada dia hoje de manhã eu trabalhei 3 horas, depois de Aham. trabalhar 3 horas fazendo a arte dos passeios, escrevendo texto, o post até eu sair de casa tinha atingido, 100 pessoas e tinha tido 11 curtidas. Caramba. Então, cada vez mais claro que tem gente que consegue gerar conteúdo se você vai fazendo da forma que os algoritmos vão mudando, né. Uhum. Mas para mim hoje isso é muito desgastante, muito frustrante a cada dia tá tendo que seguir uma receita diferente. Sim. E como é que é o teu processo para montar os roteiros? Eles começavam como dicas do Instagram, Uhum. eh, eu sempre saía para procurar uma dica. E quando essas dicas, na minha cabeça fechavam uma logística, elas começavam perto de um metrô, terminava perto de outro, misturava gastronomia e cultura, dali surgia um roteiro. Sim. Era muito orgânico. Hoje em dia eu tenho que fazer o contrário, né, pensar numa região e dali, eh, já ir direto naquela região vendo se dá um roteiro ou não. Uhum. Legal. Você se descobriu fotógrafo, Sim, depois de toda essa trajetória, né, e assim, pelo que eu acompanho teu trabalho, tem uma baita qualidade. tem Como é melhorado a rápido. vida como é que foi essa descoberta? Eh O que que levou, né, essa descoberta inclusive? Quando eu criei o Melhor de Sampa, eu já fiz questão de eu mesmo tirar minhas fotos, mas era com celular e era sem técnica, sem curso, sem nada, mas acho que eu tinha um certo olhar, tinha uma composição boa até. E aí, sei lá, um belo dia eu falei: "Quero fazer um curso de fotografia", me inscrevi no Senac, e aí comprei a câmera e as primeiras fotos foram horríveis, que é muito mais difícil do que tirar a foto com o celular. Mas quando elas começaram a ficar boas e sobretudo quando eu comecei a editar no Lightroom, aquilo virou um vício, assim, mudou minha cabeça e eu fui gostando cada vez mais e fui adorando fazer passeios, não mais procurando gastronomia e cultura, mas procurando ângulos, luzes, perspectivas. E eu estudo bastante, muito até hoje. Todo tempo que eu tenho livre eu estou estudando fotografia. Estou Sim. apaixonado, viciado, mais do que apaixonado, viciado. E são 3 anos, é isso? 3 anos, e é muito legal, porque eu me reinventei a vida inteira, mas Uhum. eu fui me reinventar de novo como fotógrafo aos 52 anos de idade. Às vezes a gente acha que tá velho para começar alguma coisa, né. É claro que dá uma ansiedade de aprender rápido, porque eu tenho menos tempo do que alguém que tem 20 anos, mas está sendo Mas maravilhoso. sempre é relativo, né. É, E com a idade também o tempo vai ficando mais, melhor aproveitado, né. é. Com 20 anos a gente tem um universo na frente e acho que nunca vai acabar, né. Como é que é seu processo criativo na fotografia? Você cria a partir de outros fotógrafos, outros artistas, ou é a cidade que pauta o seu olhar? Eu acho que tem muita referência da minha vida, do que eu Uhum. vivi, né. Sim. Eu não falei, mas a minha parte de tendências, um dos caminhos foi sempre olhando tribos urbanas, Sim. góticos, punks, olhando à noite. Você foi punk, né? Eu sempre tive um visual,
me adequando a várias tribos que foram aparecendo, né, então eu já tinha o visual punk, rockabilly, gótico, de indie rock, e fui entrando nessas tribos, assim. Então esse olhar das tribos é uma coisa que me atrai muito. Acho que um pouco vem do cinema, muito vem da ficção científica, porque eu tenho um lado geek, que eu adoro, então muita coisa vem de uma identidade visual cyberpunk ou de ficção científica. Acho que minha edição tem uma coisa meio cinematográfica ou de uma coisa mais vintage ou de cinema independente, que eu não consumo tanto, mas acho que quando eu vejo me marca. Sim. E eu tenho estudado bastante, assim, eu fiz um curso ano passado na USP sobre os mestres da fotografia, então, ultimamente eu tenho incorporado muito mais pessoas, mais fotos com camadas. Uhum. Estou estudando. Tá em constante evolução, né. Sim. Você teve banda também, né? Eu Eu já toquei em banda quando era adolescente, mas sempre como um convidado, assim, nossa, era meu sonho. é, Eu fui fazer administração porque eu queria ter um bar punk ou ter uma banda. A vida foi mudando, mas tudo parece que me trouxe até aqui. era bem interessante. E a banda de rock? Banda de rock, eu cantava bom, eu sou dos anos 80, né, então, Uhum. cantei em banda do colégio, cantando bandas nacionais brasileiras ou, em alguma banda de amigo, em algum festival, Hum, mas foi sempre uma passagem muito rápida. não sei. Ah, mas trouxe elementos para o teu dia de Sim, hoje, né. e já fui DJ também, de vez em quando eu toco como DJ. Tem uma coisa que eu não falei, que é interessante nessa vida de empreendedor, né, e dessa mudança de corporativo para o que eu faço hoje, para quem eu sou hoje, né. Um dia eu fui fazer um passeio para uma empresa grande de mídias sociais, e aí, tinham diretores, gerentes, e cada um foi pedindo para as pessoas se apresentarem para mim. E um falou: "Ah, eu sou diretor de tal coisa", e o outro falou: "Ah, eu sou diretor de", sei lá, e foi explicando, o outro foi falando que era gerente. E aí quando chegou a vez de me apresentar, foi bem recente, assim, a minha mudança, né, Uhum. de carreira. E aí eu falei: "Eu sou simplesmente o Olavo, faz um tempo que eu estou sendo só o Olavo". Falei: "Mas ser o Olavo eu posso ser tantas coisas". Porque quando eu era o Olavo que eu me apresentava, eu sou Olavo, gerente de marketing nacional, sei lá. Eu não era mais Olavo pai direito, eu não era mais Olavo filho, não era mais Olavo marido, né, aquela coisa do mundo corporativo tinha consumido o Olavo de muitas coisas, o Olavo DJ que eu gostava e tive que deixar de ser. Hoje eu continuo não tendo muito tempo, mas é tão bom a gente poder ser muitas coisas, Sei. ser fotógrafo, ser DJ, falar de tendência, ser pai, ser amante, e ser tudo isso ao mesmo tempo, é tão bom. Acho que o maior problema do mundo corporativo para mim é que ele me tolhiu de ser os outros Olavos. Hoje você é o Olavo. Eu sou e um Olavo que pode mudar amanhã, que pode decidir largar o mundo e viajar e que pode, além da fotografia, descobrir outra coisa. Mas eu tento estar mais próximo da minha esposa e mais próximo da minha vida e de outras coisas. Bacana, Olavo. Para fechar, qual o valor histórico que você quer deixar a partir do seu olhar atento sobre São Paulo? Eu acho que as fotos estão aí, né. Uhum. Já tem um registro de 11 anos de fotos de São Paulo, tanto no Melhor de Sampa quanto no agora no registro fotográfico que eu estou fazendo. Acho que tem uma transformação que talvez a gente só vai entender depois. Eu Isso. registrei muita coisa. Tem um registro de São Paulo à noite que não é muito comum, e quando eu morrer vai ficar aí de alguma forma. Espero ter construído uma vida digna de alguém que tentou, acreditar nos seus valores até o fim, tento ainda. Acho que eu assisti muito desenho Hanna-Barbera, que é um dos desenhos mostrando que se você fazia as coisas certas, você ia dar certo no final. Hoje eu não sei se as coisas são assim, eu vejo É. tanta gente, mau caráter se dando bem na vida, mas eu quero deixar para as pessoas que vale a pena talvez fazer as coisas de um jeito correto. E o que eu fiz da minha vida está registrado na internet de alguma forma, quem eu fui, tá aí, quem sabe um dia vira uma coisa virtual, um avatar. Avatar, é. Não, mas esse vai demorar também, que você ainda tem uma trajetória muito grande aí pela Sim. frente, né. Você ainda é muito jovem, né. Olavo, sua história é muito inspiradora, eu acho que trouxe muitos pontos importantes, né, pra gente
até pensar a carreira enquanto empreendedor, enquanto pessoa, enquanto pai, né, também. Acho que foi muito bacana esse bate-papo. Muito Poxa, obrigado. muito obrigado pela oportunidade. Quem quiser mais informações sobre o Olavo e sobre o Radar 23, como que a gente pode entrar em contato? Onde a gente pode te encontrar? O site tem tudo lá, né, radar23.com.br, e acho que os Instagrams pessoais é o Radar23 oficial, e o Radar at Night, que é um spin-off do Radar 23 de coisas noturnas. Sim. Os roteiros são às quintas e finais de semana? Normalmente, atualmente, eu faço passeios quinta à noite, sábado, domingo, feriado, ponte de feriado. Sim. Pois é, então quando tem feriado, Né, 3, agora 4 dias eu direto. vou para uma maratona aí de passeios. O que eu E te agora não conheço. são só passeios, né, tem passeios, oficinas, experiências, Sim. oficinas de fotografia. Pô, bacana. Bom, o Valor História fica por aqui, é uma produção dos Estúdios Camucá e da Teleobjetiva. Se você tem um projeto de comunicação, né, então, e gostaria de mais informações, gostaria de uma equipe preparada para te ajudar nesse processo, conte conosco, entre em contato, link na descrição. Olavo, mais uma vez, muito obrigado. Te agradeço. Conte sempre conosco, né, não só nessa produção, como nas demais também. E é um prazer, assim, acompanhar teu trabalho, participar aí dos roteiros, né. Quando eu acho que essa semana não, aí você vem com um roteiro legal, como esse do parque, e aí sim vai indo, né. O que era um roteiro já foram 7 ou 8 até agora, né, até essa gravação pelo menos. E é isso, muito obrigado pela audiência, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar a notificação e seguir o Valor História nas redes sociais. Semana que vem tem mais, até lá.